Vamos lá. Olá! A gente estava aqui segurando, dando uns segundinhos aí para aparecer mais o cartaz neste programa diferente que a gente quer apresentar para você. Então começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia. Nesses tempos de quarentena, estamos aqui nos nossos estúdios tutameicos, a Eleonora, o Rodolfo, e hoje não tem ninguém do outro lado. A gente não vai fazer entrevista, a gente não vai comentar textos de outras pessoas. A gente começa agora o que deve ser aí uma série de programas especiais aqui do Tutameia, que se chama, como você viu aí, Maratonando no Tutameia. O que é isso? A gente há muito tempo, desde que começou o Tutameia, né, a gente vinha pensando e vinha discutindo aqui entre nós uma forma de incluir o esporte, a discussão sobre o esporte, e mais especificamente sobre corrida, sobre maratona, sobre atividade física, aqui no campo, no terreno do Tutameia. Porque nós dois caminhamos bastante, gostamos da atividade física, eu sou maratonista, já fiz provas até mais longas do que maratonas, e ao longo dessa experiência aí com a corrida, com a atividade física, a gente foi descobrindo interações dessa atividade, especialmente da corrida, da maratona, com o mundo da política, com a vida em geral, né? Então, eu usei em vários momentos, eu usei a corrida como uma ferramenta de reportagem, como uma ferramenta para encontrar pessoas, para falar sobre pessoas, para falar sobre movimentos políticos. A Eleonora e eu estivemos juntos em vários desses projetos, né? Que eu posso lembrar aqui, o Maratonando com o MST, um dos mais gostosos aí, né? Mas também outros. A gente teve a Corrida por Manuel, para lembrar os 40, para lembrar a trajetória, a vida de Manuel Fiel Filho nos 40 anos de seu assassinato. E assim por diante. Em vários momentos a gente usou a corrida para reencontrar as pessoas. A gente teve até se você não lembra, durante aí o malfadado governo Temer, o MTSC, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, fez uma ocupação na Avenida Paulista, e nós fizemos lá um maratonando na Avenida Paulista, lá uma corrida. De manhã cedo a gente ia lá, fazia um alongamento, um aquecimento, fazia uma corrida, né? Enfim, ao longo de todo esse período, a corrida tem sido muito importante para nossas vidas e para a nossa atividade política. Então, a gente queria de alguma forma, incluir isso. No site Tutameia, que você encontra no tutameia.jor.br, tem lá um capítulo, a gente chama um andar, né? Porque o site é todo assim, ao comprido, né? Então, chama Maratonando, em que a gente fala sobre esporte, coisa e tal. E lá já teve até o lançamento interplanetário da equipe Maratonando, a equipe Tutameia de corridas, né? Em que a gente, a Laura e eu, fizemos uma corrida lá na zona leste de São Paulo, lá na Moca, né? Na corrida do Juventus. E contei essa história, contamos um pouco das histórias de como é importante manter a atividade física, né? E a gente, neste ano, um pouquinho antes da pandemia, quando o mundo era totalmente diferente, estava prevista a realização dos Jogos Olímpicos. E a gente começou um projeto específico sobre isso, não foi, Eleonora? Foi, chamamos aqui a Kátia Rubio, chamamos aqui atletas, né, para falar da questão das Olimpíadas, de vários aspectos, o aspecto da discriminação por gênero, a discriminação racial, né, a questão econômica também. A gente começou a tratar desses assuntos, mas aí a pandemia chegou e nos desviou. Tratamos dos Jogos Olímpicos do jeito tutameico, né? A gente foi
pesquisar, buscar entrevistados que nos contassem sobre os meandros de tudo isso e de como os jogos se enfronhavam com a vida de cada um de nós, como eles são usados de forma política, mas também eles influenciam a cultura, influenciam a vida das pessoas. Bom, e agora, nesses tempos de pandemia, a gente também fez um programa, começamos a fazer trabalhos aqui, só entrevistas à distância, né, como necessário. A gente fez um programa especial aqui com o professor Alexandre Blas para falar de atividade física na pandemia. Ou seja, como se manter com o mínimo. Ele sugeriu exercícios, coisas para fazer em casa e falou muito sobre a importância aí de a gente se manter ativo, né? Não deixar que o fato de a gente estar obrigado a ficar num local, a ficar em casa, a ficar num apartamento, não deixar que aquilo nos abata, nos transforme em sedentários. A gente pode se manter ativo, tanto ativo fisicamente, quanto, claro, ativo intelectualmente aqui. E a gente quer, nesse programa que começa agora, meio que misturar as duas coisas, que é contar histórias sobre corrida. É um início de um projeto. A gente gostaria muito de ouvir os seus comentários sobre isso. Mande, então, comentário, mande e-mail, enfim, busque se comunicar com a gente da forma que achar boa no nosso site, o tutameia.jor.br. Tem lá todos os nossas redes sociais que você pode entrar e então mandar seus comentários, né? Então, hoje, a gente vai começar uma contação de histórias, né, de corridas, usando o meu primeiro livro sobre corrida, é o Maratonando. Eu falei que eu já corri há muito tempo. Para alguns é muito tempo, para outros pode ser pouco, né? Eu já participo de corridas de rua aí há 20 anos, comecei saindo do sedentarismo, comecei lá com 41 anos, fiz a minha primeira maratona com 42 anos, e o primeiro livro de corrida saiu em 2006, deixa eu botar aqui, pela editora Record, se chama Maratonando, e o subtítulo já revela um pouco do que ele é: Desafios e Descobertas nos 5 continentes. Então, ele conta, através da contação, por meio da contação das histórias de cada uma dessas aventuras, de cada uma dessas maratonas nos 5 continentes, né, conta essa passagem de um sujeito que é absolutamente sedentário, 40 anos, ou sei lá, 25 anos de sedentarismo, para não falar deixar lá o tempo do ginásio, que a gente jogava futebol na hora do recreio. Da educação física. Na hora da educação. Na educação física, na hora do recreio. E depois a vida levou outros rumos, e só aos 40 anos, depois dos 40 anos, que fui buscar essa retomada aí. Então, esse que é o nosso projeto. O projeto é ler, eu vou ler para você. Então, cada uma das histórias do Maratonando. Começamos hoje com o primeiro capítulo, que se chama Primeiras Passadas, né? E eu vou dar com a Eleonora, que a Eleonora também vai ajudar a trazer, a buscar da memória aí um pouco mais do que está ali no livro, mas depois disso, de qualquer forma, você vai encontrar o texto integral, o texto de cada capítulo, você vai encontrar no nosso site, tutameia.jor.br, e essa contação de histórias, já usei 3 ou 4 vezes a palavra contação. Tá aqui. Existe essa palavra contação? Então, os contadores de histórias, né? Tá bom. Usam essa palavra, e ela é marcante. Bom, enfim. E fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV no YouTube. Só botar lá Tutameia TV, vá lá, se inscreva no nosso canal. Se inscreva. E clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Bom, dito isso, vamos lá para a história? Vamos, tem 2 câmeras para ti, viu? Opa! Põe ali e ali. Vamos. Oi. Deixa eu te botar aqui na outra, vai. Oi. Isso. Outra câmera, como vai? Tudo bem? Então é isso, pessoal. De novo, a gente convida você aí
mandar suas opiniões, falar o que acha desse tipo de programa, fazer perguntas sobre corridas. Algumas coisas eu vou falando aqui, de repente já respondem a eventuais dúvidas. Bom, vamos lá. Então, de novo, aqui a capa do... Onde é que nós estamos? Estou aqui, ó. Maratonando, pela editora Record, foi lançado em 2006 e não está disponível para venda nas livrarias, talvez em sebos se encontre, já está esgotado já há bastante tempo. Mas, enfim, vamos lá. Primeiras passadas. Maratona de Porto Alegre foi no dia 16 de maio de 1999. A fortaleza toma conta do horizonte. Para a direita, espalha-se no topo das montanhas. Esconde-se cinzenta pela vegetação que cobre a serra e, de repente, surge imponente. Para a esquerda, sobe a pique o morro, apequenando tudo que a cerca. A grande muralha da China, onde outrora guerrearam hunos, mongóis e manchus, agora é palco de outro desafio, pacífico, festivo. Uma maratona. A nós, um punhado de corredores vindos de 30 países, foi reservado um pequeno trecho dos mais de 6.000 quilômetros da fortificação que se espalha de leste a oeste pelo norte da China. Breve esse trecho, mas perigoso. Seus 3 quilômetros e pouco têm mais de 1.700 degraus de tamanhos diversos, áreas semi-destruídas e locais com riscos de desabamento. São 7 horas da manhã do dia 22 de maio de 2004. O céu ainda está nublado e sopra um vento frio na praça Yin Yang, no pé da montanha, em uma cidadela fortificada que no passado talvez tenha sido um ponto de concentração de tropas, um vilarejo protegido pela muralha. Hoje, o terreno cercado é dividido em vários blocos e abriga um grande estacionamento rodeado por lojinhas para turistas. Vou começar o maior desafio de minha curta vida de maratonista. Só de olhar para as montanhas dá medo. Apesar dos meses de treino, não sei se estou preparado para aguentar o que vem por aí. A maratona não admite o erro e cobra em dobro cada passo em falso. Deve-se ter paciência e equilíbrio para administrar as forças, experiência e confiança para vencer o desânimo, resistência e força para chegar ao final correndo inteiro, um atleta vencedor. Como a vida, né? Como quase tudo que a gente faz, né? É tudo que eu não tinha ou não era. Fica difícil até saber como cheguei a esse ponto. Único brasileiro entre cerca de 200 atletas a desafiar o dragão chinês, a maior edificação já feita pelo homem, única construção vista do espaço. Descontando os breves e recentes anos de descoberta da corrida, minhas últimas atividades esportivas regulares foram as peladas na hora do recreio, no tempo do ginásio, havia mais de 30 anos. Jogava na defesa, como todo ruim de bola. Costumava ficar entre os últimos a entrar para o time, mas fazia questão de me movimentar bastante, acreditando nos ensinamentos do filósofo futebolista Neném Prancha. Quem pede, recebe, quem se desloca tem preferência. Era um cabeceador razoável, subia bem e batia forte. Um dia, o cruzamento veio como um foguete. Eu saltei na frente, mais alto que todos em volta, já preparando o coice de cabeça, e a bola chegou baixa, explodiu na minha barriga, amassou as partes pudendas. Fiquei lá, caído e dolorido, envergonhado e furioso. Não foi isso que encerrou minha carreira de back, mas o desenrolar da vida. Entrei para o movimento estudantil, integrei grupos de estudos, fiz cinema que se queria engajado. A poesia que escrevia na adolescência virou prosa. Transformei-me em escrevinhador de contos e publiquei meu primeiro livro, Abertura 1812, no primeiro ano da Faculdade de Jornalismo. Virei ativista sindical, ingressei na militância clandestina, rodei madrugadas para imprimir panfletos e jornais políticos em mimeógrafo a álcool, contribuí para a imprensa alternativa e participei dos primeiros passos da Organização Comunista do Sul, que mais tarde veio a se fundir com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Como responsável no Rio Grande do Sul, estou no expediente do primeiro número do Jornal Popular Hora do Povo,
onde fiquei vários e gostosos anos. Foi por causa da militância política, aliás, que nos mudamos para São Paulo, Eleonora e eu. Ela chegou grávida à cidade grande e fomos tocar o barco, manobrando com entusiasmo da luta contra a ditadura para superar as dificuldades financeiras e vencer, ou pelo menos empatar, a luta pela sobrevivência. As vitórias oposicionistas no início da década de 1980 não melhoraram muito as nossas condições. Em 1984, com 2 filhas, tratamos de conseguir trabalho na grande imprensa e fomos nos afastando das redes políticas. Aos poucos, ganhamos espaço, estabilidade e até férias regulares. Foi numa delas que comecei a correr. Agora eu vou começar a contar como é que foi o começo da minha corrida. Quer um chazinho? Quero. Aí? Para mim é a primeira vez também contar a história assim, então vamos em frente lá, é o capítulo. E o livro foi feito meio para ler, né? Então é uma experiência diferente de contar. Mas vou contar então agora, começa quando comecei a correr. A praia cheirava a mato e merda. Tábuas largas e grossas de madeira vermelha, ainda sangrando de nova e largando forte perfume, estavam atiradas em desordem na areia. Seriam usadas na construção do pier de Canasvieiras, praia comprida e de águas calmas no litoral norte de Florianópolis. O trapiche, como os gaúchos chamamos esse tipo de encoradouro, passou a ser um marco para as caminhadas de verão. Ir até o meio do caminho já era um bom exercício. Chegar à obra, então, nem se fala. Em dias muito bons, Eleonora e eu seguimos para além do pier. Na volta, pelo menos uma vez por ano, íamos até a ponta extrema do trapiche, mar adentro, e depois de muito ciscar, asvalhar as condições de temperatura e pressão, conjurar os medos e as coragens, eu fechava os olhos e mergulhava. Dava aquele barrigaço sensacional. Voltava à tona meio sem fôlego, meio desesperado, nadando cachorrinho para ancorar em lugar seguro e seco. Numa dessas caminhadas, sabe-se lá por que cargas d'água, deixei a patroa andando sozinha e fui. Parti em desabalada carreira pela praia, logo caindo para um trote ou assemelhado, aquela coisa, tu sai correndo como louco, daí vai mais devagar, coisa. Tentando chegar, o que eu estava tentando? Tentando chegar até o trapiche, testando se eu conseguiria correr, cumprir a distância, vencer o espaço. Não lembro. Mas diz a Eleonora que ficou furiosa ao me ver simplesmente seguindo sem aviso. Não deve ter sido algo monumental, e acho que a zanga foi vencida quando cheguei de volta, caminhando cansado, suado, contando a conquista. Naquela temporada, ainda fui várias vezes até o pier no meu trote de aprendiz, cobrindo mais de 1 quilômetro de praia. Comecei a provocar a distância, aumentando o desafio. Galopava na ida, voltava no trote até metade, caminhava o resto. Antes do final das férias, já fazia ida e volta com facilidade. Às vezes chegava até a passar do trapiche. De volta a São Paulo, não dava para ficar trotando como um hamster na esteira da academia. Eu queria as ruas e resolvi encarar a Sumaré, larga avenida na zona oeste da cidade, cujo canteiro central abriga uma pista de ciclismo e é palco para caminhadas e trotes. Só chegar até a avenida, lá de casa, no lugar onde eu morava, já dava quase 1 quilômetro. Saía de madrugada, driblava os carros por alguns quarteirões e ia de um ponto a outro. Voltava caminhando, tentava construir alguma condição física. É isso, tem que vai devagar, começa um pouquinho, vai lá. Era 3 quilômetros de volta a coisa. Então, não, era 3 quilômetros só de ida. Então ele ficava lá, muitas vezes ficava lá indo, corria até a ponta, voltava caminhando, corria até a ponta, ia lá no telefone público, na época não tinha nem celular, ligava para a Eleonora para ela me buscar de carro, né, uma dessas aí, né? Então, foi assim, foi construindo a resistência, como está dito aqui. Então, voltava caminhando, tentava construir alguma condição física. Pelo menos, àquela altura da vida, eu já não tinha de brigar contra os maiores inimigos do atleta, o cigarro e a bebida. Na esteira de uma suposta condição de hipertenso,
porque até hoje não acredito. Eu tinha deixado de fumar havia quase 10 anos e não bebia nem socialmente desde o início dos anos 90. Quando consegui ir e voltar correndo pela Avenida Sumaré, cobrindo quase 8 quilômetros no total, os 3 da avenida e o tanto para chegar a ela, foi uma festa. E fui buscando mais. No meio do feriadão da Páscoa, um dia cinzento com garoa, bati todos os meus recordes, superei as expectativas, rompi as barreiras. Fui e voltei 2 vezes pela Sumaré. Hoje lembro aquela corrida, eu estou rindo agora e é o que está escrito ali. Né? Hoje lembro aquela conquista com uma certa ironia condescendente, mas meus esforços eram notados. Os professores da academia em que eu tentava perder a barriga, tentava também sem sucesso aprender a nadar, nem perdi a barriga, nem aprendi a nadar, mas enfim, me viam quando passavam pela Sumaré no caminho para o trabalho. Depois, vinham conversar comigo sobre corridas, e um deles comentou que eu deveria participar de provas de rua. Nunca tinha ouvido falar nisso, só da São Silvestre, claro, né? Mas imaginei que seria uma boa forma de me testar, ver se eu estava mesmo construindo alguma coisa. Não dediquei grandes raciocínios nem pensamentos filosóficos à questão. Quando consegui informações sobre uma corrida de 8 quilômetros, fiz minha inscrição e comecei a contar os dias até a hora da prova. No domingão de maio, cheio de sol, toda a família se mandou para o campus principal da Universidade de São Paulo, território quase livre dos corredores, que aproveita as alamedas da cidade universitária para treinos e, como pude ver então, competições. Até hoje, né? Naquela época, o final de semana inteiro era aberto para a população em geral. Né? Depois, anos depois, ficou fechado só até o sábado, o domingo ficou fechado para o público em geral. Então, mas nos sábados, continua aí, milhares de corredores continuam aí lá para a cidade universitária para respirar um pouco de... Não é ar puro, é ar livre, pelo menos, né? Então, foi nesse local que a gente foi participar da minha primeira corrida. O percurso era plano e a prova de erros. 2 voltas em torno da raia olímpica e se entra no estádio, terminando na pista de atletismo, aplaudido pelo povo das arquibancadas. Chegar ao primeiro posto de retorno, na miserável marca de 2 quilômetros, foi um esforço. Essa primeira corrida, esse tempo eu comecei a relembrar dela com a Eleonora e com a Laura aqui em casa. Era incrível. A gente escreve assim, é a coisa mais simples, é 2 voltas. O problema é o seguinte, você vai andando, começa a correr, na sua primeira corrida, você dá tudo. Em 10 minutos tá morto. Não, fala, não, calma. E isso que acontecia comigo. Eu olhava aquele negócio, é só fazer a volta lá e fazer a volta de novo e tá pronto. Que nada. Vê na curva, onde é que os caras estão fazendo a curva? Era um sofrimento, era um desafio. Você fala, um desafio, você via falando, bom, onde que eles estão fazendo a curva? Eu tenho que chegar até lá, tenho que chegar até lá, tenho que chegar até lá. É isso que vinha na cabeça. E eu vou contando isso aqui. Ó. Chegar ao primeiro posto de retorno, na miserável marca de 2 quilômetros, foi um esforço. Eu sempre trotara, nunca mandara ver nos treinos. E já estava por ali botando os bofes para fora, espumando e resfolegando. Tratei de me acalmar, baixar a bola, fazer o que estava acostumado para continuar na prova. Enfim, a Eleonora e as crianças deviam estar lá no fim, né? Na chegada. Na verdade, até no percurso, né? Aplaudiam no percurso e depois foram lá esperar na chegada. Imagino que elas esperavam me encontrar inteiro na chegada, né? Vamos ver. A corrida supostamente é uma diversão e corredores lentos devem se divertir mais ainda, aproveitando o ambiente festivo e o encontro com a natureza, desligando-se do ritmo violento e competitivo do cotidiano. Conversa para boi dormir. Lá pelo quilômetro 6, passa por mim com enorme facilidade um sujeito enorme, gordão, trotando num ritmo que parece tranquilo. Deu até raiva. Como é que um cara daqueles podia passar de mim? Disparei atrás. Mas quem disse que eu consegui encostar no cara? Só fiquei bufando, perdi tempo
E passei vergonha com meus botões. Enquanto o cara nem te ligo, seguia meio quarteirão à frente. Pelo menos não vou deixar o sujeito escapar, pensei. Para minha satisfação e recuperação do orgulho ferido, isso eu consegui. Apertei o passo, pouca coisa, sem bufar muito, e mantive o sujeito na mira. Nem prestava mais atenção no percurso. Quando vi, já era hora de embicar para a entrada do estádio. Fui me entusiasmando e, na pista de atletismo, achei que os caras estavam muito felizes e descansados. Resolvi doidar. Tirando vontade e força, nem sei de onde, abri a passada e disparei. Mais tarde, aprendi que a isso se chama sprint final, aquela corrida final, né, na chegada, né, na reta de chegada. Meu peito estava explodindo, mas a arrancada deu certo. Passei o adversário uns metrinhos antes do pórtico, que cruzei gritando como nunca. Ganhei abraços e beijos das minhas mulheres, a Eleonora e minhas filhas, né? Um troféu que elas prepararam especialmente e uma vontade louca de me inscrever na próxima corrida. Quem sabe uma maratona? O cara já termina, o cara nem começou a correr, já estava pensando, vai numa maratona. As endorfinas. É coisa, né? O cara vai, agora eu quero outro, quando é que vai? Nunca mais vou correr. Cadê a próxima prova? Claro que a maratona já vinha na cabeça, né? Como qualquer sujeito bem informado, eu conhecia a história heróica de Fidípides, o soldado grego que centenas de anos antes de Cristo correra 40 quilômetros em uniforme militar completo para avisar Atenas da vitória sobre os persas na Batalha da Maratona. Uma batalha de Maratona, né? Na cidade de Maratona. Um combate que foi tido como decisivo para que o mundo ocidental tenha se desenvolvido como conhecemos. A vitória dos gregos sobre os persas. Se os persas tivessem vencido os gregos, o mundo ocidental seria diferente, talvez, não? Enfim, isso aí é história para... Reversa, não funciona. Hã? História reversa. Não funciona, não, filosofar. Então, o nosso amigo Fidípides lá, que hoje até isso se discute, se o nome do cara era Fidípides mesmo, mas enfim, o soldado, se sabe que teve o cara que correu com o uniforme completo, aquelas armaduras, os tal dos 40 quilômetros, o cara morreu, chegou, cantou que tinha sido, que havia vitória e pum, caiu desfalecido. Tem muita gente que morre correndo, né? Mesmo 10 quilômetros, enfim. O cara morreu ao contar a glória, o que torna a lenda do Fidípides ainda mais inspiradora. Minha inspiração não chegava a tanto. Continuei na trilha da Sumaré, descobri outras provas e conheci um jornalzinho especializado em corridas. Assim, fiquei sabendo da existência de equipes de atletas e de treinadores que orientavam sujeitos como eu. Não era impossível aumentar a velocidade e ganhar capacidade para cobrir distâncias maiores. Isso que a gente vai aprendendo no treinamento, né? Treina para fazer 3 quilômetros, de repente tu consegue fazer 5. Daí tu começa a treinar aqueles 5 para fazer 8. E assim por diante. Outro pode treinar para aqueles 5 para fazer aqueles 5 mesmo. E continuar daquele jeito. Cada um com o seu cada qual. Né? Eu não. O meu cada qual era de querer mais. E mais um pouco, e mais um pouco mais. Então eu passei a treinar 4, 5, 6 vezes por semana. Descobri dicas de treino na internet. A internet estava começando. No Brasil, começou em 95, 96. Eu, nessa época, era editor de informática na Folha. Então, a gente estava entre os primeiros a ter acesso mais tranquilo à internet. Era também até pesquisar na internet era uma forma de trabalhar, de descobrir coisas para o caderno. E foi na internet, então, que eu encontrei dicas de treinos, orientações nutricionais, sugestões de trabalhos de musculação. Entrei num grupo de corredores e comecei a receber treinamento formal. Aquela coisa que você vai lá... O que é o treinamento formal? O treinamento formal é a distribuição de volumes. A chamada planilha de treinos. Isso que a gente recebia na época. O treinador avaliava a sua condição, discutia qual era o seu objetivo. Quero fazer uma prova de 10 quilômetros, quero fazer para daqui a 3 meses. Então, ele distribuía os treinos. No dia tal você vai fazer caminhada, no dia tal você vai fazer 3 quilômetros correndo, no dia tal você vai fazer 5 quilômetros correndo,
no outro dia você vai fazer trabalhos de musculação. Essas equipes de corrida, esses grupos de corrida, às vezes eles costumam ter dias em que se reúnem e daí fazem atividades conjuntas. Então, em geral, 2 dias na semana, ou 3, né? O sábado é os treinos mais longos, mas 2 dias da semana são de treinos em conjunto, ou eram na época, eu acho que ainda hoje tem esse tipo de coisa, e funcionava assim. Então, esse que é o tal de treino formal que eu estou falando aqui. Eu participava de fóruns e de atletas no mundo online, trocava ideias, escrevia até para um jornal de corredores, começava a escrever, lia relatos de experiências transcendentais, de verdadeiras epifanias nas maratonas. Agora eu vou entrar no mundo das maratonas. Espera um pouquinho, que eu vou ter que pegar uma água aqui para... Eu pego para Não. Vai contando um pouco da história aí, como é que era. Tem um restinho de chá aqui, mas acho que não dá para te... Bom, gente, esse é o primeiro capítulo do livro Maratonando. Aqui está o meu exemplar, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui está até com dedicatória, mas enfim. E o Rodolfo está lendo o primeiro capítulo, Maratonando Desafios e Descobertas nos 5 Continentes, primeiro capítulo que trata da primeira maratona, justamente que ele correu, e que ele vai entrar agora nesse ponto. Então, e aí? Eu estava falando aí, né, que nessa a história, eu estava contando que nessa história de se meter pela internet afora e de participar dos grupos online e dos grupos de corrida presenciais, né, a gente se encontrava toda semana, duas, 3 vezes por semana, trocava ideia, enfim, tu começa a construir para ti, construir na tua cabeça, no teu corpo, essa mitologia da maratona. Além de... Eu busquei pesquisar muita história, as histórias... E os grupos de corredores é uma maravilha, é uma coisa muito democrática. É quase como você se reencontrar nos bancos de escola, onde tem colegas e todo mundo é igual. Porque ali não tem ranking, não tem chefia, não tem subgerente, não tem bedel. Tem lá o treinador é um incentivador ali da turma, né? E as pessoas, então, trocam experiências, e nesse encontro aí com os colegas, a gente ia ouvindo também essas histórias aí de epifanias, de maratona, de atos heróicos, né? Eu lembro que um rapaz mais experiente é o seguinte, ele já tinha feito uma maratona e ia fazer a sua segunda maratona, né, naquele ano, contava de como ele sofreu, teve bolha, machucou o pé, teve que tirar os tênis, chegou com os tênis na mão, mas ele fica, eu não vou parar porque a minha mulher e minhas crianças estão lá me esperando e coisa e tal, e chorava, né? E a gente chorava junto, e todo mundo se emociona com essa coisa, então é isso aí, então, e é por isso que a Laura falava para eu contar aqui, né, por que eu quis isso. Fazer eu acho que quando você começa a correr, tem essa história da mitologia e tem toda essa coisa, não é tanto de se testar, e nem é tanto do desafio, eu acho que é a busca dessa experiência maravilhosa, ou contada como maravilhosa, que epifania, que faz com que você descubra um novo universo, sei lá, né? Uma nova forma de ser, de encarar o mundo. Então vamos lá, vou contar agora, já que eu falei, a história aqui já passou pela descoberta da corrida, agora como é que foi a primeira maratona? Vamos lá. É curtinho, faz parte desse primeiro capítulo, Primeiras Passadas. Em maio de 1999, quase exatamente no aniversário da minha primeira corrida, tinha sido em maio, eu falei, né? Cheguei a Porto Alegre para estrear na maratona. Iria tentar cobrir, aos 42 anos, meus primeiros 42 quilômetros
195 metros. Como se sabe, os 42 quilômetros são fáceis. O que mata são aqueles malditos metrinhos. Gente, o que tem de piada besta de corredor, essa aí é uma das piadas, ou, né, ditos mais comuns, aí, mais conhecidos de maratona. Qual é a distância da maratona? São 42 quilômetros, 195 metros. Os quilômetros são fáceis. O ruim, o desgaste é aqueles metrinhos que faltam na chegada. Mas a Laura me perguntava por que eu tinha escolhido Porto Alegre para ser a minha primeira maratona. Bom, eu sou de Porto Alegre, minha terra natal, e tenho muito carinho pela cidade, mas, além disso, a Maratona de Porto Alegre era, na época, e eu ouso afirmar que talvez ainda hoje, ela era, na época, a melhor maratona do Brasil, porque era a única realizada num clima ou num período do ano em que a expectativa de clima era bastante adequada para a corrida. A gente tinha, na época, cinco ou seis maratonas consideradas oficiais no Brasil, que tinha não chegava a ter a chancela aí da Confederação Brasileira de Atletismo, mas eram as maratonas reconhecidas como sérias, com percurso aferido, enfim, oficiais. Acho que é mais simples. Então eram muito poucos corredores, e São Paulo, Rio de Janeiro, Blumenau, Curitiba, cada uma delas tinha um senão, tinha algum problema que a gente enfrentava, achava aí, para ser a maratona de estreia. Então, a maratona de Porto Alegre é plana, duas coisas, plana e num período do ano em que o clima seria adequado para correr, um clima frio, né, que é bom, né, muito bom para ficar correndo aí 3 horas, 4 horas, 5 horas, como a maioria das pessoas faz uma maratona. E, acima de tudo, era a minha terra, voltar à terra, encontrar a família, fazer lá fazer disso uma celebração. Então, vamos lá. Então, cheguei lá não sei se tem aqui ou não. O que tu quer? Não. Eu cheguei lá em Porto Alegre, e vou contar aqui. O local de retirada dos kits das corridas tem isso, para quem não é do mundo das corridas. Tu quer que ponha a foto aqui? Não, acho que a gente não nas corridas tem isso. A gente, 1 dia ou 2 dias antes da prova, vai todo mundo lá para buscar o seu kit do corredor. Que é o quê? O que é o kit do corredor? É o número de peito e, às vezes, uma camiseta, ou a camiseta entrega depois, e mais algumas barrinhas de cereal, propaganda de outras corridas. Vem tudo numa sacolinha e você leva todo satisfeito, todo pimpão, né? Que está lá com o seu kit de corredor. Tem o chip, na época nem tinha chip, mas, enfim, hoje tem aí o chip das mais diversas formas. Esse é o kit de corredor, tem lá a lista, né, de todo mundo que vai participar. E um mundo que fica ali em volta, um ecossistema. Tem os corredores, a gente se encontra, conversa, é um momento ali de contar piada, de contar histórias, né, de confraternização. E tem os caras que vendem coisa para o mundo das corridas, né? Calção, camiseta, tênis, gel de energéticos, enfim. E foi nesse local, então, que agora vai entrar. Lá em Porto Alegre, nesse ano, 1999, era no ginásio da Brigada Militar, que foi onde eu jurei a bandeira no serviço militar. Mas, enfim, então vamos lá, contando. E foi lá que eu vi isso que eu vou contar agora. Quando eu vi que só havia 850 inscritos, gelei. Minha primeira maratona seria também meu último lugar. Imaginei na hora. Era mais uma coisa para me apavorar, a menos de 20 horas do início da prova. Eu sonhava com esse dia havia mais de 6 meses. Agora ele estava chegando.
Tomara que não fosse um pesadelo. Foi um sonho. Rodei Porto Alegre, minha pátria, de fio a pavio. Saindo do Parcão, passando pelo mercado, margeando Guaíba, desviando do Beira-Rio, passando pelo Beira-Rio, estádio do Rival Colorado, cruzando uma favela da Zona Sul, homenageando o Estádio Olímpico, palco das glórias do Grêmio, deixando, nem existe agora, hoje o Grêmio, coitado não, né? O Estádio Olímpico, coitado, já era, agora é a Arena Tricolor. Mas homenageando o Estádio Olímpico, deixando para trás a 0 hora, meu primeiro emprego no jornal, embicando pela Ipiranga e rasgando a fantasia na perimetral, escalando o viaduto da Silva Só e correndo a gritar, disparado até cruzar a linha derradeira. Olha só, em um parágrafo eu contei toda a corrida, olha aqui, o percurso está aí, toda essa história aí. Bom, está muito pequenininho aí para o pessoal ver, mas esse percurso é isso que eu contei. Engoli o percurso com os olhos, bebi a paisagem, registrei cada companheiro de prova, lembrei os causos de corredores e ouvi os gritos do público. Na favela, um molequinho sujo, barrigudinho, puxou o braço do amiguinho e apontou para mim. Olha o Rei Leão! Depois do viaduto, alguém gritou, vai, Sansão! Naquela altura, eu não tinha mesmo muita alternativa. Disparava sim, mas estava em pandarecos. Desde o quilômetro 35, uma bolha explodira na planta do meu pé direito. Minaram minhas forças, comeram a minha confiança, reduziram a minha velocidade. Isso é um inferno. Dor, você está correndo, a dor não é só que atrapalha, você vai ficando com raiva da dor, e é isso que e ao mesmo tempo vai ficando desesperado. Pô, não vou conseguir, tenho que conseguir. Eu via outras pessoas em situação parecida. Alcancei um sujeito que caminhava com os tênis nas mãos, os pés machucados. De vez em quando, colocava o calçado e trotava umas centenas de metros esse cara. Conversando, fomos nos ajudando. Ele fala, aí está a história, aquela história lá, né? Fomos nos ajudando. Ele falava que não iria parar de jeito nenhum, que a mulher e os filhos esperavam no Parcão. Lembrei de histórias contadas em treinos, de gente que terminou a prova com os pés sangrando, mas cruzou a chegada trotando com o filho, recebido como herói pela família. A minha, por sinal, estava ali, toda ela ao meu lado. Eleonora, as duas meninas e meu pai lotavam um fusquinha que acompanhou o percurso. Em pontos estratégicos, lá estavam elas aplaudindo, gritando, incentivando, mandando beijos e fazendo com que eu corresse mais, melhor e mais feliz, até sambasse no asfalto. Fechei a prova com 4 horas, 0 minuto e malditos 35 segundos. Por muito pouco mesmo, como diria o narrador. Minha primeira maratona deixou de ser sub-4, que é uma das marcas emblemáticas aí no imaginário maratonístico. O cara que é um amador, que quer ser mais ou menos razoável, tem que fazer em menos de 4 horas da maratona, né? Tanto faz. Deixa eu botar uma fotinho aqui nós temos aqui a foto lá da largada. Então. Isso aí que eu falei que era no Parcão. No Parcão, de manhã cedo, né? A gente está numa passarela aí na. A Eleonora, para tirar a foto na passarela. O Parcão está aqui do lado esquerdo da foto, né? E aí, você falou de Sansão, acho que é bom mostrar como é que você estava, né? Olha como ele era. Aí tá abanando para a torcida. Ela e as duas gurias, né? Isso. Mais meu pai. Isso aí. Então, essa frustração aí de... será que eu não tivesse conversado com o cara, se eu tivesse dado um pouco mais de esforço, apesar das bolhas no pé, 35 segundos, minha gente, mas enfim. Essa frustração não prejudicou a festança, mas deixou um fel no espírito e também marcou o início de um aprendizado. O corredor nunca está satisfeito. Quanto mais a gente corre, mais quer correr. Acabada uma conquista, mal damos descanso ao corpo. Vislumbramos logo meta mais difícil, mais complicada, mais veloz, mais divertida, mais qualquer coisa que apele ao coração e às pernas. E foi assim que um ano depois, na última maratona de Porto Alegre no século XX, baixei meu tempo em 7 minutos. Passei a ser um corredor de 3 horas. 3 horas e muito. 3 horas altas, como se diz, mas menos de 4. Então, na minha segunda maratona, eu consegui aquele feito aí de ser o sub-4.
Foi esforço, foi muito mais treino, e aí o corpo cobra. Paguei caro pelas horas exageradas de corrida, desrespeito às orientações técnicas ou falta de treinamento adequado às minhas condições físicas e faixa etária. Estava 40 anos, estava velho para começar a correr. Não é que você não é velho, a gente pode começar a correr a qualquer idade. Agora tem que ter a... Eu vi isso ao longo das minhas corridas, né? Gente que começou aos 60, aos 70 anos a correr e corre muito bem, mas tem que ser aos poucos e botar esses desafios para mais longe. Então, eu comecei a correr no ano seguinte eu estava correndo maratonas. Isso depois de ter tido zero de experiência de atividade física durante 20 anos. Quer dizer, não houve uma preparação suficiente, não sei nem se é adequado, mas adequada claro que não foi, mas ela não foi suficiente para suportar aquele esforço que foi exigido do corpo. Então vamos lá. Um mês depois da maratona, cheguei à Avenida Sumaré para mais um treino. E na primeira pisada no asfalto, uma pontada de dor corta minha perna como se fosse faca. O pé fica no ar. Forço mais uns passos, vou trotar na grama, mas não dá. Tenho de voltar caminhando para casa. Foi complicado aquela época. Seguiu-se quase um mês de peregrinação por médicos, descobrindo que o fato de o sujeito ser ortopedista não significa que ele tenha capacidade para tratar de corredores. Nós estamos falando aqui de 20 anos atrás, o boom das corridas no mundo tinha começado lá no meados dos anos 70, anos 80, mas aqui no Brasil está longe de ser o que é hoje, né? A gente era um número muito pequeno de corredores, né? Comparando com o que é hoje, e evidentemente aí o ecossistema em torno também era pequeno, não existia centros especiais, ou se existiam muito restritos, os centros de médicos dedicados àquele tipo de atividade física, né? Aquele tipo de corrida. Então, aqui também eu conto num parágrafo uma coisa que uma via crucis aí, que durou alguns meses. Eu fui acho que uns 4 ou 5 ortopedistas até encontrar alguém que entendesse um pouco mais daquilo que estava acontecendo e resolvesse fazer perguntas. Né? O cara também era corredor, né? Enfim, então eu vou contar aqui, então essa experiência eu conto aqui num parágrafo, 2 parágrafos, né? Seguiu-se quase um mês de peregrinação por médicos, descobrindo então que o fato de o sujeito ser ortopedista não significa que ele tenha capacidade para tratar de corredores. No troca-troca de orientações, que incluíam desde um simples, pare uns dias e depois tente de novo, tá bom. E um criativo, troque de tênis. Quer dizer, o cara já estava na segunda maratona, o maratonista, ele tem pelo menos 2, 3, às vezes 3, 4 tênis que usa em rodízio. Quer dizer, o cara troca de tênis. E até a receita de anti-inflamatórios desaconselhados e perigosos para quem, como eu, tiver a úlcera. Os médicos, então, nem perguntar, fazer o que eles chamam uma anamnese. Mas, finalmente, encontrei um médico que pediu uma ressonância magnética das pernas. As imagens não deixavam dúvidas. Estava com fratura por estresse na tíbia direita e síndrome de estresse na esquerda, significando que os esforços da corrida e a falta de alongamento tinham feito com que a musculatura encurtada esticasse o osso como se fosse um arco, provocando microlesões que poderiam, em casos extremos, até vir a causar a quebra do osso. Ou seja, a fratura por estresse não é um osso quebrado, ela é a indicação de que você está ali, que o osso está estressado, né? Quando li o laudo, bateu o desespero. Nunca mais iria correr na vida. Que nada. O tratamento é basicamente não invasivo. Primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: para de correr. Para de correr, não é para de correr para sempre, não é para de correr 10 meses, é para de correr um tempo
E nesse período tem que fazer exercícios, tem que fazer outro tipo de atividade para os músculos e para as pernas. E aí vai, ó. O tratamento é basicamente não invasivo, com fisioterapia, exercícios de alongamento e de fortalecimento da musculatura e redução dos treinos. Deixei de correr por algumas semanas, mas depois voltei, por minutos contados. Olha, eu lembro de um dia que o fisioterapeuta lá falou, pode ir para a esteira e pode... Vai sozinho na esteira. Cara, eu fiquei lá, acho que uma meia hora naquela esteira, porque era uma esteira especial, estava sendo instalada na época. Acho que hoje ela é bem comum, ela não tinha essa base. Não era uma esteira de ferro que tinha... Era como se fosse uma esteira mesmo, uma tira que ficava ali rodando, ou você fazia rodando. Então ela não tinha impacto. Não. Muito interessante. Aquela esteira foi ótima. Mas enfim, deixei de correr por algumas semanas, mas depois voltei, por minutos contados, a trotar em esteira. Até que enfim fosse liberado para brevemente e com muito cuidado correr em chão de terra. Meus primeiros treinos sem dor foram corridos em outubro de 2000. Na longa, plana, limpa e solitária Quarta Praia, no Morro de São Paulo, Ilha do Sul da Bahia. 20 minutinhos. Dia sim, dia não, estavam dizendo que eu voltaria a correr um dia. E já comecei a sonhar com uma maratona, alguma coisa espetacular. Queria ver de perto as maravilhas que eu conhecia da internet. Desafiar e desbravar as terras estrangeiras. E aí termina o primeiro capítulo. Termina o primeiro capítulo. Deixa eu botar uma fotinho tua aqui, ó, na primeira... Essa aqui é na primeira maratona. Tu viu? Então, já fui magrinho e já tive cabelo preto. Então, esse aqui nós estamos falando de 1999. Isso. Certo? 1999. A primeira maratona em 1999, a segunda também em Porto Alegre em 2000, foi quando eu baixei aí de 4 horas, e foi também a que me levou que depois dela eu tive essa fratura por estresse, e daí eu pensei isso, se eu ficar bom, vou fazer uma prova que vale a pena se esforçar por ela. E é a próxima que eu vou contar, que é o segundo capítulo do Maratonando, Desafios e Descobertas nos 5 Continentes, que a gente vai contar na próxima segunda-feira, às 18 horas, ao vivo aqui no Tutameia, e depois você encontra aí o relato, o vídeo, no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube, tudo ancorado no nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Espero que você tenha gostado dessa experiência, mande seus comentários, dicas, perguntas, que a gente volta a se falar sobre isso na próxima segunda-feira. Ao longo dessa semana, a gente tem outras entrevistas, tem outros programas já que estão agendados, né? De outro tipo. Isso. Então é isso, meus amigos. Isso aí. Escreve bem, né, gente? Escreve bem esse menino. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau.